Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, minhas queridas. Que bom, que alegria estar aqui com vocês hoje. Vocês podem se assentar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu e o João Lúcio estamos aqui com alegria no nosso coração. Num mês tão especial, nessa semana, especificamente o dia 8, foi um dia tão celebrado e dia também de se questionar algumas questões sobre as bandeiras femininas do nosso tempo. A violência contra a mulher, o tráfico humano, são questões que estão acontecendo e a igreja tem que estar atenta aos movimentos da nossa sociedade, uma vez que o Senhor tem interesse na salvação de vidas. E nós precisamos de ter o nosso coração totalmente conectado com aquilo que o coração de Deus quer. E o Senhor quer alcançar pessoas, transformar pessoas, transformar famílias. E é tão interessante que a gente estava até falando sobre isso um pouco nos bastidores, de como nos últimos 20 anos, Deus tem dado às mulheres evangélicas em todo o Brasil uma oportunidade de, entre 15 e 20 anos, nós começamos a ver um movimento grande como nunca antes, de congressos para mulheres, simpósios para intercessoras, para mulheres, enfim. Começou a acontecer um movimento dentro da igreja e todo mundo começou a perceber isso. E as mulheres começaram a responder a esse movimento prontamente. Então, num ajuntamento de hoje, por exemplo, um dia de semana, um dia de trabalho para muitas, você pensa, não, poucas, se fosse um evento para homens, e eu não estou dizendo isso desmerecendo os homens, nós temos características diferentes. Nós não estamos numa disputa por poder, nós estamos no plano de Deus, que é um cooperar com o outro, valorizando essas diferenças como forças e não como fraquezas. Então, quando a gente vê os homens, quando eles são, às vezes, convocados para uma emergência assim, tem que ter um churrasco, tem que ter um futebol, tem que ter um atrativo a mais, né? E as mulheres não, as mulheres prontamente respondem. E dá para a gente entender, então, por que Jesus convocou tantas mulheres, como ele atraía as mulheres, como ele deu voz às mulheres. É tão interessante que a mulher, ela sofre o estigma de ser mulher, principalmente no Oriente. Ainda hoje, a gente vê as mulheres cobertas pelas burcas, a gente vê as mulheres sem voz nenhuma. Em algumas localidades, em algumas nações, é proibido a mulher falar em público, é proibido a mulher estudar, fazer um curso superior, é proibido, algumas mulheres são mortas por causa disso. Então a gente vê que ainda no mundo, em pleno século XXI, ainda acontece isso. E esses lugares onde a mulher é estigmatizada, normalmente, gente, a mulher é estigmatizada porque ela é tida como motivo do mal no mundo. Se a gente olha para a palavra de Deus, a gente viu que a serpente, no jardim, ela seduz a mulher. E ela vem com um projeto de poder para a mulher. E ela fala assim, mas como é que Deus falou? Que não é para comer da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas é claro que você não vai morrer. Você vai ser como Deus. Essa é uma proposta de poder. E muitas mulheres hoje continuam dando ouvido para a serpente. E elas continuam recebendo as propostas de poder. Vai depender do seu marido? Você vai ser como ele. Não, você vai ser melhor do que ele. Filha, você não precisa de homem nenhum. Isso é um projeto da serpente. Se um homem não fosse necessário, Deus não tinha criado o homem. E outra, nós fomos tiradas deles. Então é tão interessante como o século vai propondo para a gente um projeto de empoderamento feminino, não de um jeito à luz da Bíblia. Quer falar em empoderamento? Por que empoderar uma mulher? Porque uma mulher tem o poder de transformar uma sociedade com a sua influência. Verdade ou não? Verdade. Só que o maior empoderamento feminino, você cria a próxima geração de homens. Você gera e você ensina esses meninos a andarem nos caminhos do Senhor, a respeitarem as mulheres, a apreciarem as mulheres, a amarem e cuidarem da mulher como Cristo cuida da igreja e se entregou por ela. Mas ao invés disso, nós estamos nos equiparando aos homens em outras instâncias e abandonando o projeto de Deus, que é a família. Então é o momento da gente refletir sobre como esses
20 anos de congressos de mulheres o que eles estão produzindo na nossa vida? 20 anos. Se nós mulheres estivéssemos absorvendo tudo que o Senhor quer nos dizer, porque Jesus chama as mulheres para o seu ministério. Se por uma mulher entrou o pecado, por uma mulher entrou o Salvador do mundo. Jesus podia ter brotado. Ia dar até mais credibilidade para o ministério dele. De onde que ele veio? Ninguém sabe, ninguém viu. É mistério, é o Cordeiro de Deus, é o Messias esperado. Não, filho de Maria, de José, estão aqui. Esse menino nasceu aqui entre nós. Deus planta o seu filho no ventre de uma adolescente. Maria, pelos estudiosos, deveria ter em torno de 16 ou 17 anos, quando ficou grávida de Jesus. Olha que magnífico isso. E que coração que essa menina devia ter rendido ao Senhor. Porque não pense você que foi fácil, que foi só glamour. Se José deixasse Maria dizendo que aquele filho não era dele, ela poderia ser morta por apedrejamento. Morava em Nazaré, gente. Nazaré tinha cerca de 800 pessoas. 800 pessoas é uma vila bem pequenininha. Dá o que falar. Você já imaginou as Candinhas fazendo as contas? Peraí, casou quando? Juntou com José desde quando? Peraí, março, abril, maio, junho. Já vai nascer o neném? Imagina o que essa moça suportou, né? No momento que ela vai consagrar Jesus no templo, ela recebe uma profecia, uma espada vai atravessar o seu coração. A gente não tem ideia do que Maria passou. E Deus confia o projeto de salvação no ventre de uma mulher. Que coisa extraordinária, elevada. Deus, no simples fato da encarnação, através do ventre de Maria, Deus eleva o status da mulher novamente. Deus está dizendo com isso, Jesus vai reconciliar a mulher com Deus. Entrou por uma mulher, o pecado começou com uma mulher, salvação vai começar com uma mulher. Que coisa magnífica, né? E o cuidado de José com essa mulher. Porque José era da casa de Davi. Então quem dava nome ao filho de Davi era a linhagem paterna. Era por José que ele era filho de Davi. Olha que Deus perfeito. Um não é mais importante que o outro. Um está concorrendo poder com o outro. Um não é maior que o outro. Os dois eram necessários para o projeto de salvação. Uma família, o primeiro projeto de Deus, mais uma vez funcionando e acolhendo o seu projeto de salvação. Começou com uma família lá no Éden. E o projeto de salvação estava começando com uma família. Olha que coisa grandiosa, gente. E a mulher é parte integrante desse projeto. E Jesus chama as mulheres para perto de si. E a Bíblia diz, no Evangelho de Lucas mais especificamente, que as mulheres serviam ao Senhor com seus bens. Com o seu dinheiro, elas serviam a Jesus, elas alimentavam os discípulos. Elas serviam com o seu trabalho, com o seu dinheiro. Elas estavam ali totalmente rendidas em torno de Jesus. E Jesus dá voz para essa mulher que naquela sociedade não tinha voz. Não foi o movimento feminista, foi Jesus Cristo. Ele deu voz à mulher. E ele chama aquela que tocou, extraiu o poder da roupa dele, ele fala, quem que me tocou? Vocês acham que Jesus, se ele desse uma olhada bem para a cara de cada um ali, ele não ia saber quem é que tocou? Mas ele queria dar voz para aquela mulher. Quando ele se apresenta ressurreto, ele se apresenta primeiro para um dos seus discípulos? Não, ele se apresenta para as mulheres que foram ao túmulo. Então Jesus inclui novamente a mulher. E a mulher é recolocada no lugar que ela havia perdido. No entanto, nós continuamos tendo dificuldades com a serpente. Tendo dificuldades com as propostas desse século. Tendo dificuldades com os projetos de poder que nos são entregues todos os dias. 20 anos, e o que nós fizemos? O Brasil está mais santo? Mais rendido? Os casamentos estão mais felizes, mais estruturados? Então tem alguma coisa muito errada. Não basta a gente ouvir.
a gente vai ter que praticar. Não basta você ser treinada, você pode saber a Bíblia de capa a capa, de cor e salteado. Se você não viver, não vale de nada. E nós estamos vivendo em épocas de muitas teorias, mas pouca prática. E o Senhor está nos convocando como um exército para a prática. E a primeira prática cristã, gente, o primeiro fazer cristão é oração. Por isso que a palavra ação, ela está dentro da palavra no português, oração. Às vezes a gente fala, vamos orar. A pessoa, mas só orar? Só orar? Tem lugares que a gente não entra, senão pela oração. Mas por que a gente menospreza essa arma poderosa que a gente tem? Porque a gente lê a palavra, mas não pratica. Porque a Bíblia fala, orai sem cessar. Paulo dizia, por essa causa eu me coloco de joelhos. Se você se coloca de joelhos pelas suas causas, e não só pelas suas causas, é outra, a gente está sempre disposto a orar pelas nossas pelejas. Eu tenho as minhas lutas, lutas que se estendem, lutas que eu ainda não tenho resposta, mas eu não paro de orar, eu continuo orando e crendo naquilo que Deus vai fazer. Agora, a gente não pode orar só por nós não, gente. Deus não nos chamou para o egoísmo. O egoísmo, ele não faz parte do cristianismo. O cristianismo é avesso, é antagônico, é o contrário do egoísmo. Você não vive só para você, porque Jesus não viveu só para Ele. Ele se esvaziou por nossa causa. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Jesus deu a sua vida e você está dando o quê? Você vem às vezes no culto, cata as moedas no fundo da sacola para oferta missionária e se acha melhor do que todo mundo. Mas vai no salão e deixa R$800 lá. Quais são as nossas prioridades? Se nós não nos envolvermos com o Senhor, nós vamos nos envolver contra Ele. Porque Jesus deixou muito claro, quem comigo não ajunta, espalha. Se nós não nos achegarmos ao Senhor, não nos apegarmos a Ele e não nos voltarmos totalmente para a Sua palavra e vivermos essa palavra com a ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo nos foi outorgado não apenas para manifestar poder nos moveres deliciosos que a gente experimenta como igreja, não só para a gente cantar e falar em outras línguas, isso é maravilhoso, isso nos abastece, isso nos enche, para quê? Para a gente transbordar onde há sede. Para a gente ser resposta onde precisa de resposta. Eu não acredito no movimento do Espírito que seja apenas uma catarse emocional, onde a gente roda aqui dentro de casa, mas chega lá fora, tem a língua grande, tem a palavra que oprime o outro, ou faz vistas grossas para as necessidades dos nossos irmãos. Gente, quando a gente vive assim, a gente está fugindo do nosso propósito, porque Deus falou, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Auxiliador aí, essa palavra não é de segunda categoria. A mesma palavra no original, Ezer, ela é usada para definir o próprio Deus no Salmo 46. Ela é usada para definir a força de um exército. A mesma palavra original. Então não é de segunda categoria não. Mulher é aquela que tem a força de um exército. Ela pode intervir nas situações. Ela pode mudar o clima. Ela pode mudar a atmosfera de adoração, de oração. Ela pode definir uma batalha. Porque ela foi feita e forjada por Deus. Desde a palavra que Deus decretou sobre ela. Para ser solução de problemas. Mas se nós não nos envolvermos com o nosso propósito, Satanás não está desperdiçando mão de obra. Ele está regimentando, está contratando. Esse potencial feminino nunca fica desperdiçado. Ou Deus usa, ou o diabo usa. E você sabe o estrago que uma mulher faz quando ela é usada pelo diabo. E às vezes a gente pensa que uma mulher usada pelo diabo é uma mulher que seduz. Uma mulher que mexe com o marido da outra. Não, uma mulher é usada pelo diabo quando ela fala coisas com a amiga da igreja. Quando ela fala coisas com seu marido, quando ela fala coisas com seus filhos, quando ela libera decretos de morte ao invés de palavra de vida. Abra sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 35.
Gênesis 35. E nós vamos ler a palavra do Senhor a partir do verso 16. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada, é a minha versão. Nova Almeida atualizada. Gênesis 35, 16, a palavra do Senhor diz assim: partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, um parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni. Mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou a sua tenda, além da torre de Éder. Senhor, essa é a sua palavra. Nós te pedimos que ela não seja apenas ouvida nessa noite, mas que ela mude a nossa maneira de pensar e que um novo jeito de pensar gere em nós novas atitudes diárias, em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito. A gente já conhece esse episódio. Raquel, quando eu era adolescente, eu costumava ver Raquel com um certo deslumbramento. Raquel, linda. Ficava uma raiva de Lia. Eu pensei, Lia, o que tinha que entrar Lia nessa parada, né? Mas aí a gente vai amadurecendo. E a gente vai entendendo a palavra de Deus, a gente vai perdendo aquela ilusão romântica de filme da Disney ou de Hollywood. E a gente entende, gente, quando a gente vai lendo a Bíblia, que primeiro, Lia foi colocada nessa situação independente da vontade dela. A mulher não tinha vontade. O pai dela, usando de má fé, entrega uma filha no lugar da outra. E quando Jacó percebeu, já era tarde demais, ela já era mulher dele. Você já imaginou o que Lia sentiu no dia seguinte, quando viu a decepção no olho do primeiro homem da vida dela? Primeiro e único homem da vida dela? A rejeição que essa mulher sentiu? A Bíblia diz que Jacó amou Raquel desde a hora que pôs os olhos nela. Então a bicha era bonita. Que homem é assim, né, gente? Levado pelas aparências. É fato, é biológico. Eles primeiro olham a capa, depois eles vão conhecer o material. Não se sustenta, né? A beleza não sustenta. Às vezes é uma mulher linda, quando abre a boca, quen, 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 quen. Beleza passa, beleza muda, né? A beleza não sustenta. Mas Jacó estava totalmente envolvido com Raquel. Achou ela bonita. Se atraiu e já se apaixonou. Tem que trabalhar? Vamos trabalhar. 7 anos trabalhou por ela. Depois veio a irmã mais velha. Mas é interessante, eu queria chamar a sua atenção para essas duas. Lia. Do ventre dela veio a tribo de Levi. Do ventre dela veio a tribo de Judá. A desprezada, a que não era tão bonita. Ah, Deus. Lia já era a escolha de Deus, porque os planos de Deus, como a gente cantou, não podem se frustrar. O desejo de Jacó por Raquel não podia frustrar os planos de Deus. Foi para Lia que Deus deu a ascendência do Messias. Foi da tribo de Judá que Jesus nasceu. E quando você pensa em todas as outras mulheres na linhagem de Jesus, gente, a prostituta Raabe entrou na linhagem de Jesus. A nora de Judá, que acabou levando ele para a cama para ter um descendente dele. Tamar fez alguma coisa que na nossa cultura é reprovável. Mas Deus ficou do lado dela. Porque Judá tinha agido de forma errada. Como Deus fica do lado daquele que é mais fraco. Deus fica do lado de Tamar. E o próprio Judá fala, você é mais justa do que eu. Você é mais justa do que eu.
Aí a gente vê Raabe, a gente vê a moabita Ruth, estrangeira, de um povo inimigo de Israel. Se tornou a bisavó de Davi. Olha isso. Olha como que Deus chama a mulher e inclui a mulher nos seus projetos. Na genealogia de Lucas, se eu não estou enganado, ele faz questão de dizer as mulheres de fama duvidosa que estavam na ascendência do Messias. Deus é esse, ele usa e ele olha para aquela mulher desprezada, para a mulher rejeitada, para a mulher que não tem jeito, para a mulher que teve uma atitude ruim. Deus pega essa mulher, separa essa mulher, renova essa mulher, cura essa mulher e usa essa mulher. Deus é o único capaz de fazer isso. E aqui Raquel, que sempre... E aí eu comecei a comparar Raquel. Raquel teve aquele problema na hora que foi deixar. Roubou o ídolo do lar do pai dela. Depois sentou em cima do ídolo. Raquel vivia dando problema, gente. Raquel era mimizenta. Raquel era meio mimada. Que as bonitas me perdoem, mas... a mulher que é muito bonita, ela acaba ficando meio mimada mesmo. Ela escuta tanto isso. Nossa, você é tão linda, você é tão linda, você é tão linda, você é tão linda, que aí ela fica se achando. Aí qualquer coisinha, ai, o mundo caiu. E Raquel era mimizenta, gente. Raquel, quando você vai lendo a história dela, as intercorrências que teve com Raquel, você fala, ô Jesus, tem misericórdia da Raquel. Ela é a única que foi enterrada à beira do caminho. Ela não foi enterrada no túmulo da família. E Raquel está morrendo, gente. Raquel está dando à luz a Benjamim. Com muita luta, ela teve José. E agora ela está tendo Benjamim. Era para ser uma bênção, ela está tendo o seu segundo filho. Ela não estava mais esperando ter filhos. E ela, na hora que ela está morrendo, quer dizer, o último gesto, que é pôr um nome no filho. Quando você põe um nome no filho, você decreta sobre ele quem ele vai ser na vida. Ah, se a gente tivesse esse conhecimento quando a gente escolheu o nome dos nossos filhos, né? Quem ele vai ser na vida? Eu tinha um problema com o meu nome. Porque a pessoa, Helena, lá em casa eu não sou Helena, lá em casa eu sou Leninha. Porque minha mãe é Helena. Então todo mundo me chama de Leninha, Leninha, Leninha. Então tá bravo, Leninha, Leninha! Não era um Leninha carinhoso, era Leninha porque era um diminutivo mesmo. E aí... um dia o meu professor de escola dominical falou assim, Helena, não, Leninha, eu conheci o significado do seu nome. Eu, sério? Eu era adolescente na época. Sério. E o que significa? Ele falou assim, diminutivo de Nélio. Ele chamava Nélio. Né, já está com o Senhor. Ele chamava Nélio. Diminutivo de Nélio. E sabe o que significa Helena? Não. Tocha. Você está dando glória a Deus hoje, mas na época eu falei, tocha? Tocha? Tanta coisa bonita. Amanda, aquela que é amada. E eu sou tocha. Só que quando Deus começou a curar minha alma, Deus começou a me mostrar o meu chamado, né? O que a tocha faz, gente? A tocha aquece, incendeia e aponta o caminho. Um poeta fez a música para o meu musical de 50 anos. Se você não assistiu, vai lá no YouTube e assiste. 1968, o ano que não terminou. É o meu musical de 50 anos. Eu fui para um teatro contar a minha história. E ele compôs 11 músicas. E ele pega e compôs um número com o meu nome. E a música... Helena significa tocha, luz que ilumina e quebra a escuridão, aponta o caminho, aquece e incendeia, o nome profetiza a minha vocação de ser canal de Deus em minha geração. Aí eu comecei a gostar do nome Helena, tocha, tocha. Aí deixa eu só corrigir, o Nélio falou diminutivo de Nélio, não, Nélio é diminutivo de Helena. Aí ele falou assim, então eu sou tochinha, porque o seu é tocha, né? E eu fiquei frustradíssima, mas depois Deus foi ministrando. E não é que é? Tocha, Deus me chamou para apontar o caminho, para aquecer os corações. Eu espero estar aquecendo o seu aí, de amor por Jesus. Eu espero cumprir o que o meu nome profetiza em nome de Jesus. E na hora que
Benjamim está morrendo, Raquel está morrendo, ela fala Benoni. Benoni significa filho da minha tristeza, ou filho da minha aflição. Você já pensou uma pessoa carregando esse nome para o resto da vida? O filho da tristeza, o filho da aflição. Oh vida, oh céus, oh azar. Mas tinha alguém que podia e tinha autoridade para mudar esse decreto. Não interessa como você chama, minha linda, Deus muda o decreto do seu nome. Ele te dá um novo nome. Mesmo que a sua identidade, o significado do seu nome não tenha muito a ver, busque em Deus, porque Ele tem um novo nome que aponta o seu propósito. E aí, ele fala, mas seu pai lhe chamou Benjamim, que significa filho da minha mão direita, ou filho da minha força. Olha isso, gente. Não, você não vai ser esmagado pela tristeza. Mas Helena, era só uma palavra. Era só um nome. Que exagero. Naquela cultura isso não era exagero. Isso significa que Deus leva a sério. Porque no mesmo capítulo, se você voltar no verso 9, no mesmo capítulo, no verso 9, depois que Jacó havia retornado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele, você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. Deus mudou o nome de Jacó, suplantador, enganador. Deus muda o nosso nome. Então isso é importante para Deus, certo? Ficou claro isso aqui? Deus mudou a palavra decretada sobre Jacó. Imagina o enganador, o suplantador. Cada vez que uma pessoa chama o seu nome, ela está decretando alguma coisa. Isso é muito importante a gente entender. Agora eu quero que você vá comigo para Mateus capítulo 12. E nós vamos ler do 33 ao 37. O texto diz assim, considerem, Jesus está falando, uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto, raça de víboras. Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Estamos lascados. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Gente, quem está falando isso é Jesus. Ele está questionando, os fariseus estavam questionando uma série de coisas, série de atos. E Jesus fala para ele assim, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como vocês podem, que vocês são maus, dizer coisas boas? A gente sendo mal pode dizer coisa boa, gente? Pode. Pode sim. Sabe o que é o nome disso? Hipocrisia. A gente fala uma coisa, mas dentro do coração e da mente tem outra coisa. Você fala com a amiga, cortou o cabelo. Dentro de você está assim, ficou uma marmota. Mas você fala assim, combinou com você. Gente, isso é um exemplo esdrúxulo. Não estou falando por aí para você falar, ficou uma marmota. Não estou falando para você perder os filtros sociais, não. Benignidade é fruto do Espírito e benignidade é gentileza. Se você não pode falar nada de bom, fica caladinha que Jesus vai te dar vitória. Mas se não puder falar nada de bom, não finja. Não seja hipócrita.
O Senhor despreza a hipocrisia. A única, sabe, ele chamou de raça de víboras. A doçura em pessoa, a personificação da paz, o príncipe da paz. Chama de raça de víboras. Quem fala uma coisa, mas pensa e sente outra. Quando Samuel veio ungir um novo rei sobre Israel, Deus falou, vai para Belém, porque eu quero ungir um novo rei, eu tenho rejeitado Saul. Quando ele chega para ungir, ele vê o primeiro filho de Jessé, Eliabe. E ele olha para Eliabe, compara com Saul, né? Porque é assim que a gente faz, a gente compara. Aparência de Eliabe, porte de guerreiro, devia ser alto igual Saul, ter porte de rei, andava como rei, comportava como rei. Eu fico imaginando Eliabe, todo bom da boca. E Samuel falou, eis aí o ungido do Senhor. E Deus falou, não olhe para a aparência, Samuel. Não olhe para a aparência, Samuel. O que parece não é. Eu conheço o coração. E eu tenho rejeitado Eliabe. Eliabe não era rejeitado pela sua postura de rei. Eliabe não era rejeitado porque ele tinha porte de guerreiro, conhecimento de guerra. Ele era rejeitado por causa do coração. Eu olho o coração, ele diz no texto. E eu tenho rejeitado a Eliabe. Se Deus olha o coração. Aí quando 2 capítulos para frente, você entende porque que Deus rejeitou o coração de Eliabe. Porque a boca dele falou do que estava cheio o coração. Ele vê Davi vindo para a batalha e ele fala, a que vieste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem, eu sei da presunção do seu coração que você veio aqui ver a batalha. E Davi olha para ele e fala, o que fiz eu agora? Esse que fiz eu agora dá para a gente aquela pista de você tem me enchido a paciência desde o dia que eu fui ungido. O que eu fiz eu dessa vez? O que foi dessa vez, Eliabe? Agora olha o que Eliabe fala. Por que vieste aqui? Ele foi lá porque o pai mandou. Ele foi lá em obediência a Jessé, para levar notícias dos filhos, para tranquilizar o coração do pai e levar provisão para o exército. Que vieste aqui? Eu vim aqui para cuidar de você, cabeça de pau. E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ele rejeitou o que Davi fazia. Sabe o que você é? Pastorzinho de ovelha. De um rebanhinho pequenininho. Aí você dá para entender por que Deus rejeitou o coração de Eliabe. Bem, eu sei da presunção do seu coração. Quem é que tinha o coração presunçoso? Sabe quando você acha muito defeito no outro, às vezes o defeito seja seu. O outro é um espelho que mostra para você quem você é. Você começa a atacar a pessoa quando você vê, aquilo que você está atacando é quem você verdadeiramente é. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que vieste aqui para ver a batalha. Se ele foi lá ver a batalha, o que tinha de presunção nisso? Ele foi lá ver a batalha, ok? Era um jovenzinho, admirado da força de um exército. Eu quero ver a batalha. Mal sabia Davi, que naquele dia um gigante ia parar nas suas mãos. Agora você imagina a raiva de Eliabe. O coração dele foi revelado. O coração de Saul e tantos outros corações que Deus rejeitou. Parecia uma coisa, mas não era. Deus detesta a hipocrisia. Deus detesta a hipocrisia. Você parecer uma coisa que você não é. Mas como que a gente vai, então, produzir frutos bons? Como é que sai palavra verdadeira da nossa boca? Como é que a palavra que a gente decretar vai ser vida, esperança, amor, consolo? Verdadeiramente, sem sermos hipócritas. Que você pode até tentar, no seu esforço. Dura um tempo. Quando você pensa que não, seu coração está peludo de novo, e você está só falando as coisas por ética. Não por amor genuíno.
E o Senhor rejeita isso, gente. Ele está mais interessado no nosso coração, na honestidade do nosso coração. O Senhor gosta de orações honestas. Por isso que o publicano saiu justificado e o fariseu não. O fariseu era o religioso, ele está dizendo: Senhor, obrigado, porque eu não sou como esses. Eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo do endro, da hortelã. E o outro falou assim, o outro não tinha nem coragem de olhar para o céu. Ele sabia da condição, do estado dele. Ele falou assim: ô Senhor, sê propenso a mim, porque eu sou pecador. E Jesus falou: como você acha que saiu justificado? Qual que você acha? O fariseu que se gabava dos seus atos religiosos? Ou o pecador que sabia que era pecador e que precisava da graça, da misericórdia, da bondade de Deus sobre ele? O Senhor aprecia orações honestas, Ele odeia a hipocrisia. Em Efésios 5, o apóstolo Paulo nos orienta. Não preciso de abrir o texto, mas você conhece bem. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Como que você é cheio do Espírito? Falando entre vós. Você já experimentou isso? Às vezes você está desanimado, abatido, aí você começa a conversar com a sua amiga. Aí sua amiga começa a contar um milagre. Começa a contar uma maravilha. Quando pensa que não, você está pegando fogo. Deus é maravilhoso! Muda o seu dia, muda a sua ideia, muda a sua perspectiva. Uma vez eu estava parada, esperando um táxi chegar, e eu estava mal, e Deus me permitiu ouvir uma conversa. Estava dois jovens conversando entre eles. Um dia, Deus enviou ele para o outro lado do mundo. Ele não falou onde que era, mas pelo que ele falou, era muito longe. E um comentando com o outro, e é mesmo, cara, mas como é que foi? Aí ele começou: não, eu fui lá, dormi debaixo do banco, lá no aeroporto da Califórnia, e tal. Então eu fico imaginando que se ele passou por São Francisco, ele deve ter ido para o Oriente. Né? Japão, China, Índia, algum país desses aí. Porque é o caminho mais fácil para ir, né? E aí eu fiquei debaixo lá esperando a minha conexão. Cheguei lá no país, cansadão, fui para a missão. Chegou lá, o cara falou assim: vão comigo ali. Eu tenho que fazer uma obra ali, entregar uma Bíblia para uma senhora. E aí os dois, os dois conversando, eu ouvindo a conversa. E aí eu fui com ele. Aí nós chegamos na porta da mulher. A mulher veio assim, toda temerosa, chegou perto da gente e falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês têm que ir embora, meu marido está observando a gente da janela. Aí o cara que estava chegando naquele momento do Brasil, olhou e viu realmente o cara. Não, eu só vim aqui te entregar isso, era uma Bíblia. Ela falou assim: eu não posso aceitar. Eu não posso entrar com essa Bíblia, agora meu marido está em casa. Ele: tudo bem, então a gente vai embora. E enquanto isso, o Espírito Santo falando com o cara que estava chegando: sou eu. E ela falou assim, e ele falou assim: não faz sentido nenhum, sou eu mesmo. E ela falou assim: olha, eu não sei o que significa. Fala para ela que Deus está mandando eu falar para ela que é Ele mesmo. Aí o cara traduziu para a mulher começou a chorar. E isso, eu estou contando para vocês, e ele contando para o cara, e eu assim: não chega não, táxi, não chega não, que eu quero ver o fim dessa história. E eu falei assim: então contou para ele. E aí ela começou a chorar. Ela começou a chorar e falou assim: era essa a resposta que eu estava esperando. Porque ele tem se mostrado a mim nos sonhos. Ele tem aparecido e conversado comigo nos sonhos. E eu falei com ele: Senhor, se o Senhor é o Deus verdadeiro, por favor, me fala de alguma maneira. E a frase que ele mandou dizer: sim, sou eu mesmo. Aí o cara falou assim: e aí, cara? E aí não sei de nada, saí de lá, a mulher ficou chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu saí e aí Deus falou comigo: agora pode voltar para o Brasil. Eu fui para lá para fazer missão, cara. E Deus mandou eu voltar para o Brasil, aí eu estou aqui de volta. Aí eu fiquei: meu Deus, o Deus que tirou uma pessoa do Brasil para levar lá do outro lado do mundo para falar: sou eu mesmo. É o Deus que vê tudo, sabe tudo e ama demais. Aí eu fui consolada na minha dor.
Eu fui consolada na minha dor. Eu fui cheia do Espírito Santo. E eu comecei, meu Deus, por que eu estou lamentando? Por que eu penso que o Senhor não está ouvindo? O Senhor está ouvindo. Só não chegou o seu tempo. Só não chegou o seu tempo. Eu fico firme aqui, Senhor, confiando e orando, confiando e orando, confiando e orando. E dando graças ao Senhor, porque o Senhor sabe tudo que faz. Gente, aí eu entrei, aí chegou o táxi, acabou a história. E eu estava assim, pegando fogo. Eu estava cheia do Espírito, porque eu ouvi uma conversa cheia do Espírito. Eles estavam falando entre eles, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eles estavam se regozijando. Eles não tinham ideia que a conversa entre eles, Deus estava falando comigo. Eu entrei dentro do táxi, falei de Jesus para o taxista, eu estava tão cheio do Espírito. Gente, eu sou muito tímida para uma abordagem evangelística assim, tete a tete. Eu entrei, moço, como é que está a sua vida com Deus? E fui falando de Jesus até chegar lá em casa. O moço não entregou a vida para Jesus naquele momento. Ele falou assim, moço, suas palavras me tocaram muito. Eu falei assim, leia a Bíblia, procura uma igreja evangélica. Os dias estão passando, você não tem mais nenhum dia a perder. Deus abençoe você, fui embora. Cheguei em casa, contei para o João. O João foi cheio do Espírito também. Oh, que ideia, mudou meu dia. Uma palavra tem poder. E que palavras, minhas queridas irmãs, nós temos semeado diante de Deus, nas nossas orações, e falando entre nós. A gente chega uma para a outra e fala, você viu? E o governo, hein? Você viu o que fez? Você viu agora o que vai dar? Você viu, né? Eu sabia! Não! Quando Deus permite que algo diferente da nossa expectativa aconteça, Ele quer fazer algo diferente acontecer. Não é o governo que determina a nossa fé. É a nossa fé que pode mudar as diretrizes de um governo. Então dobra o seu joelho, põe a boca no pó e ora pelo Brasil, agora mais do que nunca. Para com esse papinho, a impiedade está crescendo. Tá, aí a Bíblia falou que ia. O amor está esfriando, vai esfriar mais, porque a Bíblia diz que vai ser assim. Mas para de, céu da vida, Deus não me ama, Deus não ouviu a minha oração. Ele ouviu, mas Ele deu a resposta dele. E a resposta dele, a gente acata e pensa, ok, Senhor, então qual que é o propósito? A sua resposta é diferente da minha vontade, então qual que é o seu propósito? Me faz entrar nele. Eu confesso para vocês, quando eu vejo um governante, seja ele de que nação for, estou falando só do Brasil não, quando eu vejo alguém que deveria estar do lado da verdade, ficar do lado da mentira, e ele tem um grande poder de influência, isso me ira. Mas eu tenho que transformar essa minha ira em intercessão, porque senão eu fico igual a ele diante de Deus. Sabe quando Deus fala assim, olha, ore pelo seu inimigo. Porque quando você fizer isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. O texto não diz a sua cabeça, na cabeça do seu inimigo. Você já experimentou ser queimada por brasa? A gente canta muitos absurdos. Me queima com brasa viva. No natural, gente, você já experimentou ser queimado por brasa? O que o texto está dizendo é você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Na prática, o que significa isso? Ou você aumentou o juízo sobre ele, porque a partir do momento que você não sucumbiu ao ódio, e você tomou diante de Deus uma postura de interceder pelo seu adversário, você já ficou em vantagem em relação a ele. Você está fazendo o que é certo. Ele está fazendo o que é errado, mas você está fazendo o que é certo. Clamando a mim que posso mudar o coração humano. Você aumenta o juízo sobre ele, porque se ele não se arrepender, Deus está falando, está vendo? Você é tão ruim, mas tão ruim, que além de você estar fazendo ruindade, tem alguém que você está sofrendo as suas ruindades e está orando por você. Ou você aumenta o juízo sobre ele,
ou você dá a ele a esperança de se arrepender. Então, quando você acumula brasa viva sobre a cabeça do outro, ou ele pode, diante de Deus, ficar mais culpado, ou ele tem a possibilidade, é essa que a gente torce por ela, do arrependimento, da mudança de mentalidade, mudança de vida. E aí acontece o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Ele matava cristãos, ele assassinava cristãos, ele estava guardando as capas daqueles que estavam apedrejando Estevão. Devia ter alguém orando por Paulo, gente, porque alguma coisa aconteceu e Jesus veio se mostrar para Paulo e falou: você está mexendo comigo, Paulo, você não está perseguindo a igreja, você está me perseguindo. E naquela estrada para Damasco nasceu um novo homem. O executor de cristãos é aquele que nos escreve cartas hoje, no século 21, para nos ensinar como a gente vive a vida cristã. Olha o que Deus faz. Então, quando você ora por alguém que você acha que é o seu algoz, você está acumulando brasas. Você entendeu o poder da oração? Você entendeu o poder da palavra em intercessão e clamor? Então usa, minha linda. Deus nos deu palavras, e para nós mulheres, nós temos palavras, muito mais palavras, milhares de palavras mais que os homens, dizem 16 mil. Alguma coisa assim, 16 mil palavras mais do que os homens. Não é para fofocar, não é para maldizer, não é para ficar na choramingação, na murmuração. Ó vida, ó céus, ó tempo difícil, ó país difícil, quero ir embora daqui. Gente, eu confesso para vocês que tem dia que eu tenho que ficar caladinha, bem calada mesmo, para Jesus me dar vitória. Porque Ele já está vendo meu coração está peludo, Ele está vendo. Mas não agrava a coisa não, gente. Coração está peludo, cala a boca, põe esparadrapo na boca, cala a boca. Você não fala nada quando você está cheio de ira, cheio de indignação, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E nós temos que aprender isso e nos posicionar. E ao invés de maldizermos, e ao invés de decretarmos, Benoni, que a gente se levante para falar Benjamim, mesmo quando as coisas estiverem difíceis, mesmo quando a vida estiver se esvaindo, que até o nosso último fôlego de vida, o nome do Senhor seja glorificado, e palavras de vida saiam dos nossos lábios. Recentemente nós perdemos a Dev Tyros, uma mulher extraordinária, eu não sei se vocês conheceram, alguns de vocês talvez, uma palestrante norte-americana que ensinou valores, resgatou valores, o poder da mesa, da conversa, da família ao redor da mesa, da mulher no lar como uma defensora, uma guardiã do lar, deixou um legado maravilhoso de serviço, de feminilidade, de entrega, de obediência ao Senhor. A Dev, que coisa linda. Se você entra no perfil dela no Instagram, você vai ver a última notícia dela sobre o seu estado de saúde. Ela estava com câncer e ela disse que ela não poderia mais viajar, que ela não poderia mais estar conosco, porque os médicos já tinham desenganado, falaram assim, vai para casa para morrer. Mas ela estava usando um oxigênio para respirar, e ela tira e falou assim, vocês podem perceber que eu estou usando um acessório novo. Um acessório um pouco diferente, mas que me ajuda a respirar melhor. E aí ela, em nenhum momento ela ficou, eu estou morrendo, orem por mim, sabe? Não. E tem um vídeo dela na internet também, do último jantar no Natal que ela teve com a família. Que palavras, encorajamento, vida, vão adiante. Tem uma missão que continua sendo... Ela falou comigo, Helena, nos últimos 10 anos de vida, ela falou, eu estou programando os meus 10 últimos anos de vida. Ela não estava doente ainda. Ela falou, eu tenho que ser mais intencional naquilo que eu faço. Eu estou escrevendo tudo que pode ser reproduzido, que outras mulheres possam levar adiante. Isso é uma noção de reino de Deus incrível. Eu não estou construindo algo para mim. Eu estou construindo algo para o rei. Eu vou passar,
mas o reino do Senhor é eterno. E a gente falou aqui hoje de você ser levantada, de você ser usada, e você pensa que você é usada com o microfone na mão, ou cantando ou pregando. Não! Não, 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 não. Nós somos usados dentro da nossa casa, nós somos usados dentro de um táxi, nós somos usados nos pontos dos ônibus. Tem um mundo sedento lá fora que nunca vai entrar na igreja, mas a igreja vai até ele. Erga a sua voz, mulher. Primeira coisa diante de Deus, em intercessão, em quebrantamento, em dependência, em confissão de pecados, dizendo: Senhor, eu não quero mais ser hipócrita. Dobre os seus joelhos e fale: Espírito de Deus, muda o que tem dentro de mim, para que os meus frutos sejam verdadeiros. Muda o meu coração, Senhor. Converte o meu coração dia após dia, Senhor. Eu não quero ser contada com aqueles que vão ouvir: eu não te conheço. Mas, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu expeli demônios, eu curei enfermos. Fica longe de mim, eu não te conheço. Eu não quero ser contada entre esses, Senhor, que apenas faz a sua obra para inglês ver, para promover o próprio nome. Que o meu nome morra com o meu corpo e que o de Cristo permaneça em tudo. Erga a sua voz primeiro em arrependimento e intercessão. Se arrependa da sua hipocrisia. E se arrependa de tantas pérolas engavetadas. Deus já te deu tanto, mulher. Você já aprendeu pela palavra. Deus tem usado os seus profetas, Deus tem usado os pastores e líderes para te ensinar, para te encorajar, para promover. Vai para o seu relacionamento com Deus, vai para o tete a tete com Deus. Frequentar congresso não basta, vir na igreja uma vez por domingo não basta, não tem relacionamento de domingo. Relacionamento é todo dia. Jesus não veio fundar uma religião, Jesus veio reconectar um relacionamento que estava quebrado pelo pecado. Volta para casa, entra na presença do seu pai, dobra o seu joelho no seu quarto e se relacione com ele todo santo dia. Todo santo dia, todo santo dia. E aí você vai ver a mudança que isso faz na sua vida. Na religião, nós só construímos aparência, frutos de plástico. Pensa que é verdadeiro, bonito fruto. Quando você chega perto e apalpa, é plástico. O fruto que Deus dá alimenta, sacia a sede, sacia a fome. E só o Espírito produz em nós, a partir de um relacionamento com Deus. Se você não está no relacionamento, você está na religião. E a religião não te salva. Você pode ter uma vida certinha, a vida inteira, sua justiça não te salva. Senão Jesus não precisava morrer. Era só ele falar: conserta a vida, anda direito, está tudo certo. Quando eu entro para o caminho da santificação, eu entro por amor. Eu entro pelo meu próprio bem. Que quem vive uma vida santa, colhe dos frutos da sua santidade. Nós é que comemos dos frutos das nossas escolhas. Não é Deus. Deus já é santo. Ele não precisa da nossa santificação para ele ficar mais santo. Ele está estabelecido, gente. Quando nós nos santificamos, nós nos beneficiamos da santidade. Por isso que Deus falou: sede santos, porque eu sou santo. E ninguém vai ver a Deus sem santidade. Então, nós precisamos de entrar no processo de santificação. E esse processo é de dentro para fora. Não é ética. Não é ética. O fruto responde ao impulso. Quando alguém te agride, como é que você reage? Isso é fruto. Se você reage com mansidão, domínio próprio, olha o fruto aí. Fruto do Espírito é isso: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Nós precisamos de buscar, minhas queridas, que da nossa palavra, da nossa boca saiam palavras de vida, decretos de vida, começando pela nossa oração. Eu me arrependo, eu preciso de Ti, eu me coloco ao seu dispor. Orações honestas. Senhor, eu tenho vontade de socar a cara dela. Tenho vontade, Senhor. Mas eu sei que a minha ira não produz a sua justiça. Então eu quero orar por ela, apresentá-la diante do Senhor e falar: Senhor, abençoa ela.
prospera ela. Muda o coração dela, inclina o coração dela ao senhorio de Cristo. Quando você ora pelo seu inimigo, você fica leve. É impressionante o processo. É impressionante na obediência. Deus não manda nada, gente, para nos punir, não. Deus não manda você fazer alguma coisa para te punir. Mesmo quando Ele te manda fazer uma coisa difícil, não é para te punir. É para te santificar, é para te aperfeiçoar. E é para chamar a mão dEle sobre você. Então, quando Deus manda você perdoar, é para o seu bem. Quando Ele manda você orar, abençoando e não amaldiçoando, é para o seu bem. Acredita. Deus quer o nosso crescimento espiritual. E crescimento espiritual, gente, não vem com congressos, nem com ajuntamentos. Vem com colocar em prática tudo o que se aprende nos congressos e nos ajuntamentos. A Bíblia compara o homem tolo e o insensato. Tolo é aquele que escuta e não pratica. É como aquele que constrói a casa sobre a areia. No dia que você mais precisar, a casa vai ruir. Mas sábio é aquele que escuta e coloca em prática. No dia da tempestade, não será abalado. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Tem uma condição. Tem uma condição. Confiando em nosso Deus. E confiando em seu amor. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. Está com medo de quê? Deus é mais. Deus é mais do que as estruturas humanas. Deus é mais do que as ideologias humanas. Helena, mas nossas crianças, se posicionem em favor das crianças. Vá na caminhada das mulheres. Se mova sim. Mas o seu primeiro movimento é esse. Ah, quando o povo de Deus ora. Mas Helena, a gente orou. Continua orando. Quem disse que é para parar? É sem cessar. É sem cessar. Às vezes as circunstâncias não mudam, mas Ele está na fornalha. Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele entrou com eles. Porque tinha um testemunho para ser dado. Tem um quarto homem lá dentro. Tem um testemunho da igreja do Senhor no Brasil para ser liberado. Tem algo diferente nesse povo. Eles apanham, eles são cerceados, eles são cancelados, mas eles continuam amando, eles continuam servindo, eles continuam orando, eles continuam confiando no seu Deus. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
Não interessa a sua circunstância, minha irmã. Não interessa o colapso na economia. Não interessa a circunstância, o cenário. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que a sua boca se abra em intercessão, em oração e em decretos de vida. Nós abençoamos, Senhor, nossas crianças. Blinda a mente das nossas crianças, Senhor. Cura a identidade das nossas crianças. Deus, nós nos levantamos contra o inferno. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar juntas e vamos liberar nessa noite decretos de vida sobre o Brasil, decretos de vida sobre o planeta. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos levantamos na tua presença como mulheres que dependem do Senhor, mulheres que precisam de cura e de restauração, mulheres que precisam, Senhor, tirar as máscaras da hipocrisia. Ó Deus, nos perdoe pelo pecado da hipocrisia, nos perdoe por ouvirmos e não vivermos. Lava-nos com teu sangue nessa noite, pois nós queremos nos levantar a favor das nossas crianças. Ó Deus, que cesse no Brasil, em nome de Jesus, toda doutrinação na identidade dos nossos filhos e filhas. Filhas são filhas, filhos são filhos, meninos são meninos, meninas são meninas. Ó Deus, que cesse toda confusão, toda doutrinação. Blinda a mente deles, blinda as emoções deles. Não deixe eles serem, Senhor, manipulados. Protege, Senhor, livra do abuso sexual, livra do tráfico humano. Senhor, coloca anjos ao redor das crianças. Coloca anjos ao redor das crianças e livra do abuso sexual dentro da própria casa. Livra, Senhor, joga luz onde há trevas. Joga luz onde há trevas. Senhor, muda as políticas públicas. Levanta justos na política. Levanta justos, homens e mulheres do Senhor, para legislarem a favor da infância no Brasil. Que cesse a prostituição infantil, em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos e decretamos vida sobre o Palácio do Planalto. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia, Senhor. Salva-nos, ó Deus, e levanta a tua igreja nesse tempo como voz profética sobre a nação, em nome de Jesus. Não nos deixe apáticos, não nos deixe desanimados dentro da nossa própria casa, Senhor. Nos levanta como intercessoras pelos nossos filhos, ó Deus, os filhos que estão longe dos teus caminhos. Traga-os de volta, Senhor. Traga-os de volta à sua casa, Senhor. Reconcilia maridos e mulheres. Ó Deus, que o coração do marido seja convertido à sua esposa, da esposa ao marido e de ambos ao Senhor. Ó Deus, converte o coração dos pais, dos filhos aos pais e de todos ao Senhor. Deus, edifica as nossas famílias. Nós profetizamos vida sobre o Brasil, vida sobre a nossa casa, vida sobre a nossa rua onde moramos, vida sobre a nossa cidade, vida sobre a comunidade de fé onde congregamos. Alinha o que está torto, conserta o que está errado. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sopra o teu vento nas nações da terra. Fortalece a tua igreja nos países perseguidos. Ó Deus, visita os encarcerados com liberdade de espírito. Muda, Senhor, decretos de morte em decretos de vida. Cura os enfermos, Senhor. Manifesta a tua glória através da cura de enfermos. Cura o câncer, ó Deus, em nome de Jesus. Essa doença que está afetando tantas famílias, o Senhor é poderoso para destruir as células cancerígenas com a ponta dos teus dedos poderosos. Nós pedimos, Senhor, para aquelas famílias que estão marcadas por essa doença, pedimos a tua cura, pedimos a tua visita. Entra nas UTIs, Senhor, entra nos hospitais, manifesta o teu poder e a tua glória, para que os médicos fiquem perplexos e todos saibam que o Senhor é Deus. Nós oramos, Pai, e te pedimos, ó Deus, lava a nossa boca, lava o nosso coração, de onde procedem as fontes da vida e da morte. Com o nosso coração curado, transformado, quebrantado na tua presença, que as palavras que saírem da nossa boca diga: filho da minha mão direita,
filho da minha força, que sejamos abençoadoras, profetas da vida, da esperança e do amor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Tome a sua posição, mulher. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.